Há também que se fazer uma análise do próprio investidor, né? O Grupo City, que eu já falei aqui no início, é o maior conglomerado de clubes do mundo e é visto assim como um modelo de gestão, né? Então acho que o Bahia tem muito a ganhar em termos de gestão. Você vê que o CEO do Grupo City é ninguém mais, ninguém menos que Fernando Soriano, e o cara teve aqui em Salvador. Mostra o tamanho desse projeto, né? Então, passou na eu vejo com alfândega bons do 2 olhos. de julho. Passou demais, tinha até uma galerinha acompanhando a chegada dele. Deu uma voltinha no Pelourinho hoje também com o Berintani. Então, você Pintaram tem o um homem de cara... Timbalada, não? acho que não, porque ele estava de terno. Mas Se devem ter vacilou tentado. ali, se parou um pouquinho, já era. Pois é, mas acho que você tem a presença de um cara como o Fernando Soriano mostra muito o tamanho dessa mudança que vai haver no Bahia, né? Lógico que existem, obviamente, alguns pontos assim de dúvida, né? Alguns pontos que podem não ser tão positivos, como a perda do direito de você escolher um presidente, mas o que eu vejo assim em geral, e eu compactuo com essa ideia também, eu acho que esses pontos negativos, diante de tantas vantagens que o Bahia terá à sua frente, tantas possibilidades, eles acabam ficando de lado. E agora, a partir de agora, né, o Conselho do Bahia passa a analisar a proposta e depois os sócios terão a oportunidade de votar a favor ou contra a aquisição do Grupo City, e eu acho que vai ser assim uma votação muito, muito tranquila em relação a isso. A proposta vai ser aprovada com muita tranquilidade. Teve até uma mensagem de Rodolfo Araújo, 11h16, já foi um tempo ele dizendo: na teoria tudo é maravilhoso, quero ver na prática. Se o investidor quebrar. Cássio, se o investidor quebrar, é porque deu uma merda muito grande no mundo, né? Aí isso acontece, porque, assim, acontece em qualquer é uma situação. questão de... É o aporte que vai ser um valor Deixa eu te contar considerável, uma, e o grupo, né? Vale para tudo, meu irmão, vale para tudo. Aí, uma vez, faz um tempo, aí fui no banco, estava conversando e tal, aí era pra gente comprar apartamento, tirar o dinheiro para comprar apartamento, não sei o quê. E, porra, todo mundo que juntou um pouquinho de dinheiro na vida, assim, tem uma preocupação de perder e tal. Aí a conversa bem amistosa sobre isso, né? Aí, eu disse, ó, se o Bradesco, não sei se o Bradesco, se o Itaú quebrar, assim, que eu estava perto de comprar apartamento, assim, na viagem, tipo, o que acontece? Aí, meu amigo, se o Itaú quebrar, é muita gente com problema, meu amigo. Tipo, esse é o Brasil, se o Itaú quebrar, o Brasil tá, veja só, vai quebrar muita gente junto com o Itaú. E é a mesma coisa, velho. Se um grupo como esse quebra, é uma reação em cadeia interminável, porra. Porque, veja só, se esse grupo quebrou, é porque o Sheik alisou, né? Assim, tá considerando assim, que o Sheik alisou, né? Meu irmão, se o Sheik alisou é porque acabou o petróleo. Se acabou o petróleo, meu irmão, a crise no mundo... Veja só, acabou o mundo. Se o Bahia é o mundo, acabou o mundo. Se pronto, o Bahia é o mundo, acabou o mundo. Porque acabou o petróleo, pronto, aí acabou o combustível fóssil, meu irmão, vem problema. Então, velho, assim, nesse momento dá para ficar tranquilo, porque a fonte, não sei se o dinheiro do Bahia não será ilimitado, mas até segunda ordem, por causa do que tem lá no solo, a fonte de receita é ilimitada. O cara que pega o dinheiro pode não passar o dinheiro para sempre para o Bahia, mas dinheiro o cara sempre vai ter. Não vai ser difícil chegar algum momento assim, o homem quebrou. Não vai. Não. Olha só, não tem ódio aí no Beto para dizer se tiver lá, eu digo, eu aposto a gente, não vai quebrar o CFG, não vai quebrar, não. É quase impossível. Mas aí, Cássio, você disse que ia fazer um paralelo até, né, com a questão do Santa Cruz, mas antes, a empolgação do torcedor do Bahia, e até Pedro falando aqui que a tendência que seja aprovado é natural, né? Porque assim, não tem como negar uma proposta dessa, né? Não tem oposição, se é que existe oposição a uma proposta dessas. Rodrigo Capello sempre tem muito cuidado. A gente está falando aqui de uma forma mais informal, alguns números, debatendo e tal. O Rodrigo Capello, de uma forma bem mais metódica, assim, e ele sempre tem um cuidado
a gente pegar um número 1 bilhão e dizer 1 bilhão vale mais do que aquele, que assim, até porque o prazo do Bahia, por exemplo, é o prazo de 15 anos, tal. Então, eu estou falando isso, para dizer que não é esse o meu objetivo do que eu vou falar agora, certo? Que eu tenho consciência disso, e a partir justamente do que o Rodrigo o Capello sempre fala nas participações dele no Sport TV. Mas veja só, a primeira SAF dos grandes clubes, porque o Flamengo de Arco Verde é SAF também, tá? É isso que eu estou falando aqui, foi a primeira SAF de Pernambuco, Pernambuco tem uma SAF. Não foi o Retrô, porque o Retrô não conseguiu registrar antes, foi o Flamengo de Arco Verde, oficialmente. Arco Verde é um município, é a porta do sertão de Pernambuco, fica a 256 quilômetros do Recife, joga a Série A2 e é a primeira SAF de Pernambuco, registrada na CBF. Mas assim, eu estou dizendo, considerando não um clube desse porte, mas clubes do porte do Bahia, do Cruzeiro, do Vasco, ou seja, os grandes clubes do país, o primeiro foi o Cruzeiro em dezembro do ano passado. De dezembro do ano passado, que a gente sabe, teve o Cruzeiro, logo depois teve o Botafogo, teve o Vasco e agora o Bahia. O Cruzeiro, 400 milhões por 90%. Isso sempre com todas essas mesmas divisões. Parte para dívida, parte para investimento, parte para compra de jogador, mas estou falando do total. 400 milhões por 90%. Botafogo, 400 milhões por 90%. Vasco, 700 milhões por 70%. E ainda 30% com a mesma coisa do Bahia, de poder vender mais. E o Bahia, 1 bilhão por 90%. Na média, se fosse uma conta bem simplória, e a conta não é uma conta correta, mas só para... O proporcional do Bahia é o maior de todos. O de Cruzeiro e Botafogo fica por 4 milhões, o do Vasco fica por 10, 1%, tipo, vale 10 milhões, 1% do Cruzeiro e do Botafogo por 4, por 4 isso, e o do Bahia por 11 milhões e 100 mil. Mas a conta não é precisa. Mas, não comparando quem ganhou mais ou quem ganhou menos, mas dá para perceber, pelo menos, e isso é que eu considero importante, é que o Bahia ele não foi vendido num patamar baixo. Como, veja só, porque o patamar que o dinheiro da televisão estabelece. Porque se a gente fosse traçar um paralelo pelo que o Cruzeiro ganha, pelo que o Botafogo, por uma série de questões, ganha também, mas o Cruzeiro tendo mais força popular, o Vasco muito mais força do que os dois ainda, pelo que eles ganham e pelo que o Bahia ganhava da televisão, proporcionalmente, e outros patrocínios também, tá, ao longo da história. Pay-per-view, marca de televisão, marca de camisa, esse valor poderia ter sido muito menor. Se a gente tivesse traçado um paralelo, se esse time ganha isso com todos esses negócios, esse vai ganhar isso. E não foi o que aconteceu. O patamar do Bahia foi muito elevado. Veja só, o número absoluto, inclusive, é o primeiro a ser acima de 1 bilhão, né? Todo mundo tinha chegado perto. Proporcionalmente é maior do que o dos outros, mas eu não vou precisar que é maior do que os outros pela série de questões que a gente já falou, que é não saber exatamente o tempo. Tipo, o tempo do Bahia é 15 anos, o outro pode ser 5 ou 10 anos, pode ser menos tempo. Mas a cifra do Bahia, ela é gigantesca. Ela é gigantesca no nível que... Ontem mesmo, a matéria de Cosme Rimoli, no portal dele, no Record, falou 650 milhões, assim, apurou, mas assim, o número dele acabou não se confirmando, né? Assim, passou muito longe, na verdade. Mas, era 650 milhões, que foi a matéria de ontem, e havia uma empolgação com esse número. Quando esse número circulou ontem, 650 milhões... Ninguém ficou dizendo, só 6. Pelo contrário, foi, meu amigo, por quê? Porque você justamente, o Cruzeiro foi isso, o Botafogo foi isso, o Vasco foi isso, 650 milhões. Aí, 24 horas depois, o número é 350 milhões de reais a mais. Então, o Bahia, pelo que a gente tem acesso, pelo que foi dito, porque tem uma parte secreta e, obviamente, tem outras folhas que o Conselho Fiscal do Bahia vai analisar bastante até que chegue à Assembleia para definir, é um número excepcional. É um número para mudar a história do Bahia. Né? O Bahia, com esse número, agora o Bahia vai ser o principal candidato a ser campeão da Libertadores. Não é esse o papel. Mas o Bahia, com isso aí, se o Bahia não for um assíduo na primeira metade da tabela, é muita incompetência. Eu acho que, na verdade, que já era pelo que o Bahia tem de dinheiro antes, tá? Porque o Bahia era um clube beirando, teve uma vez 200 milhões, mas ali 180, era um clube para já estar muito próximo. E ter passado esses 20 anos de pontos corridos e nunca ter chegado uma vez no G10 é muita incompetência, muita incompetência. Mas com esse novo modelo agora, que a gente já falou, como o Pedro falou antes, que o mínimo garantido do Bahia será de 120 milhões para a Folha. Irmão, porque tem o 13º, tá? Mas assim, você teria que dividir 120, até ver se eu abrir a calculadora aí, porque tem férias e 13º, é mais ou menos um cálculo, 120 dividido por 13,3.
que é, deixa eu abrir aqui rapidamente, que é o mês do 13º e o dinheiro das férias, né? Só para dar um cálculo. Isso dá mais ou menos 9 milhões. 9 milhões. Pronto. Isso considerando férias e o 13º salário, o Bahia vai ter uma folha de 9 milhões de reais. Uma senhora folha. O futebol. Meu irmão, 9 milhões de reais significa que o Bahia vai gastar, vai ter por dia 300 mil reais por dia, meu irmão. Ó, os caras deram um treino 9 da manhã, meia hora, volta no campo, ó, custou 300 mil isso aí. Essa voltinha no campo aí. O regenerativo do Bahia, o regenerativo, que não faz nada, regenerativo vai ficar na piscina. O regenerativo do Bahia vai custar 300 mil. Pronto, é isso aí, meu irmão. É outra realidade. Como é o do Flamengo, né? O Flamengo é uma avacalhação muito maior. O Flamengo, com 1 bilhão por ano, assim, deixa eu até ver se eu coloco o número aqui. O Flamengo tem. É que não gasta tudo com futebol, né? Mas o Flamengo tem uns 75 milhões assim, por mês. Já é outra coisa. Mas fala, Pedro. Ainda sobre esse mínimo garantido e a comparação com outros times, né? Eu achei o fato do Bahia ter esse valor bem claro no contrato, trazendo esse valor ao conhecimento da torcida, um ponto muito importante a favor da SAF do Bahia em comparação às outras, tá? Porque o Vasco e o Botafogo, por exemplo, eles possuem também mínimos garantidos, mas esses valores eles não foram divulgados, pelo menos no momento em que as negociações foram divulgadas, e o Cruzeiro sequer tem esse mínimo garantido. Então, eu acho essa linha assim, do contrato bem, bem importante e um ponto extremamente positivo desse acordo entre Bahia e Grupo City. Também na comparação, é importante ressaltar que o Grupo City é o único desses outros grupos que já compraram grandes clubes brasileiros que tem um grande europeu que faz parte ali do grupo, né? E é o que tem mais clubes ao redor do mundo. E aí, eu não vou nem trazer esse tema aqui, porque certamente iria se alongar bastante, mas eu acho que no decorrer da semana a gente vai tratar desse tema de SAF do Bahia novamente, provavelmente no Raiz, e aí vale a pena até trazer esses outros clubes do Grupo City, quem são, né? Eu vou citar, eu tenho os nomes aqui, eu vou dar a lista, eu não sei a gestão de cada um, mas eu vou citar. Mas deixa eu só fazer uma rápida correção, que eu tenho falado, detalhe, eu tenho debatido isso quase agora no Twitter e eu acabei esquecendo do Vasco, mas Landim trouxe aqui, os 700 milhões do Vasco é sem as dívidas do Vasco. Para esse número ser comparável do Bahia, é como se o Bahia fosse 700 milhões do Bahia, porque você tira os 300 milhões da dívida do Bahia. A dívida do Vasco é maior. O grupo 777, o Vasco deve muito mais do que o Bahia. Eles vão gastar muito mais para pagar as dívidas do Vasco do que o City vai gastar para pagar as dívidas do Bahia. E excluindo as dívidas, fica 700 milhões para cada um. Só que no caso do Bahia, 700 milhões por 90% e do Vasco 70 milhões por 70%. E aí, continua exatamente o que eu tinha falado agora há pouco. Se você diz, eu pago as tuas dívidas, eu pago as tuas dívidas. Pronto, e para o clube sobrou quanto? É 700 por 90 e aqui é 700 por 70. Proporcionalmente, nesse caso, o Vasco levaria vantagem. Mas aí, você olhando esse número, até ontem, porque agora ninguém sabia que o número ia ser desse patamar, até ontem, seria razoável você falar, ou alguém imaginar, que o nível do Bahia seria esse, se o Vasco ganhou 700, excluindo o pagamento de dívida, tá? 700 por 70, o do Bahia é 700 por 90. Eu acho que não. Eu acho que não seria razoável. Eu acho que, como a gente costuma brincar, eu assinava na hora se alguém tivesse chegado assim, porque o patamar do Bahia, em relação à questão econômica, a capacidade econômica, sempre foi muito menor do que a do Vasco. Porque o futebol meio que o que define capacidade econômica em boa parte é o tamanho da torcida, né? Assim, e no caso do Vasco é muito maior do que a do Bahia. Então, essa proximidade são duas coisas. Ou que o Bahia negociou muito bem, ou que o Vasco não negociou tão bem assim. Porque elas são muito próximas com realidades que pareciam distantes. O Bahia estava alguns degraus abaixo. Então, nesse caso, esse número ele foi... E do Vasco, ninguém considerou do Vasco ruim. Eu não estou dizendo que o Vasco foi ruim, porque lá no Vasco todo mundo considerou que foi um bom negócio. Para pagar as dívidas do Vasco vai ter 700 milhões para investir em jogadores, para investir em infraestrutura. Mas na hora que você pega esse número e coloca para o Bahia, eu acho que ele vira excepcional. Porque se no Vasco foi considerado bom e os números do Bahia são basicamente os mesmos do Vasco, eu acho que para o Bahia fica excepcional. E aí, há um detalhe, Cássio, que tanto o Vasco como o Cruzeiro, como o Botafogo, estavam em situações financeiras bem complicadas, né? Eles precisavam da SAF para sobreviver.
Justamente, eram times que precisavam firmar um acordo de venda de SAF de maneira urgente, eu diria. E não é o caso do Bahia, tá? O Bahia, mesmo estando na segunda divisão, com problemas financeiros decorrentes da queda, o Bahia tinha uma situação minimamente controlada, uma dívida controlada, embora alta para o patamar do clube, mas ainda que inferior aos demais, né? Mas O buraco é bem menor, né? alta. Exato. Vai ter uma dívida de 250 milhões, né? Mas o Bahia não tinha, assim, essa necessidade que esses outros clubes tinham de fazer essa venda agora. O Bahia quis aproveitar um momento ali onde você ainda tinha muitos players, citando aqui nosso amigo Léo, disponíveis. Não vou usar muito essa palavra. SAF é player. SAF é player. Justamente.